Então, daí a gente pegou e falou assim, nós temos as duas opções, ou a gente entrega e para, ou a gente constrói um pra gente. Assim, vamos jogar real. Quando eu casei com a minha esposa, nem eu nem ela sabia cozinhar. Se abusar, né? Rapaz. Não, nós não sabíamos cozinhar mesmo. Nós dois novos, 17 anos. Eu sabia o que a minha mãe me ensinou. Minha mãe, ela tinha um lema, né? Minha mãe, ela ensinou os filhos. Minha mãe criou os 8 filhos. Daí na minha época, tinha eu com a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu. Nós dois somos nascidos no mesmo dia, mas ela é 2 anos mais velha que eu. Então, era eu com a minha irmã e minha mãe criou 4 netos. 6 netos, mais 4 que eram os mais velhinhos, né? Então, minha mãe ia lavar roupa, colocava todo mundo para lavar roupa. Terminava de lavar roupa, ela falava assim, ó, você vai cozinhar, outro vai limpar a casa, outro vai lavar a louça, outro vai cozinhar o feijão no fogão a lenha. A hora que fizer tudo isso, todo mundo vai buscar lenha no meio do mato lá. Então, a nossa vida foi assim. Então, a gente sabia o que a mãe aprendeu. Então, quando eu casei com a minha esposa, nós dois, nenhum dos dois sabia cozinhar. Então, é uma coisa que minha esposa foi pegando prazer com o tempo, né? Então, ela gosta do que ela faz, né? Tudo que ela faz bem feito, né? Eu vejo assim, tudo que ela faz bem feito, com prazer. E ela foi começando a gostar de cozinhar com o tempo, né? E daí, quando surgiu a ideia, não era assim simplesmente o restaurante. A nossa ideia, o que era? Como o Ceasa era muito puxado, feira, a gente tinha vontade de montar um comércio na ideia de falar assim, vamos montar um comércio para quando você ficar um pouco mais velho, você fala assim, agora eu vou dar uma sossegada. Daí, quando tiver um feriado, você pode tirar o feriado, descansar. A ideia era essa, né? E daí, não sei se você lembra que o Natal, né? Ali do outro restaurante, ele sempre gostava de alugar o restaurante dele. Ele trabalhava um tempo e descansava. Daí ele ofereceu pra gente, falou, Matheus, você não quer alugar? Ele me chama de compadre. Falei, compadre, você não quer alugar o restaurante aí e tal? Vou dar uma descansada. Daí eu falei, vou ver com a minha esposa. Daí ele foi lá em casa, fez a proposta, muito boa proposta, assim, o Natal, vou falar a verdade pra você. Ele deu um empurrãozão pra gente. Foi um grande parceiro. Não, sim, não, ele deu um empurrão, assim, o empurrão veio dele, assim, muito parte gente assim, boa, Natal, sim, né? não vou, né, assim, por mais que a gente tinha um contrato de aluguel, tudo, mas ele deu, tipo assim, ele nos ajudou muito no começo ali, né. Então, daí ele pegou e fez a proposta, nós aceitamos e começamos a trabalhar com o restaurante, né. Então, a gente gostou do que a gente tava fazendo e tal, só que daí veio a pandemia. Nós acho que começamos 2018, com o Natal lá, daí já veio a pandemia, então pegamos os 2 anos de pandemia. E nós tínhamos um contrato de 2 anos. Daí quando começou, eu falei para minha esposa, nós temos 2 alternativas. A gente vai ter que entregar ou a gente constrói alguma coisa pra gente, né? E daí, como a gente tinha um terreno ali, que Deus nos abençoou ali com um terreno grande, né? Que foi Deus também que nos deu, que é um milagre o terreno que a gente deu ali. Para contar uma outra hora, mas é um milagre. E daí então a gente... Além da mão de Deus, tem a mão da Érica no terreno. Uma hora eu conto pra você a história. Então, daí a gente pegou e falou assim, nós temos as duas opções. Ou a gente entrega e para, ou a gente constrói um pra gente. E daí falei, vamos construir nosso terreno mesmo lá. E daí vem aquelas... E na época da pandemia foi difícil, porque o aluguel vencia, né, todo mês, né? Você tinha que pagar, entendeu? Então, não foi fácil. Então, daí começamos a construir ali no terreno nosso. Daí vinha aquelas pessoas que dava aquela palavra de ânimo e aqueles que falavam assim, você é louco construir. Teve gente que falou assim, você é louco construir num lugar daquele. Porque a turma acha que o Gramadão é só a beira da rodovia. E eu já tenho uma visão diferente. Como eu vim pro Gramadão, não sou daqui, mas eu enxergo o crescimento que o Gramadão teve, né? Desde quando eu cheguei para cá, eu vou falar pela minha rua. Minha rua tinha a casa do meu sogro, da mãe dele, e mais algumas casinhas. Hoje a rua, você vê que ela é praticamente inteira. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Entendeu? Então eu vejo o crescimento que teve o Gramadão. Então vinha aquelas pessoas assim, olha, você é louco, você vai construir lá, tal, né? Aquela conversa. Falei, olha, daí eu falei assim, não, o nosso pensamento, eu com a minha esposa, é assim, se Deus tiver que nos abençoar, vai abençoar onde que nós estivermos. Daí entra a história do cara lá do meio do Bananal que foi para você. Nós não saía para comer uma quiçoba lá no meio do Bananal, lá numa casinha, lá numa chanetinha? Que a qualidade também fazia diferença. Entendeu? Né? Foi assim, então, o que a gente tem que trazer para cá e trazer a qualidade, né? Vamos trazer a qualidade para a pessoa vir não pelo lugar, mas vir pelo que você oferece. Minha visão é essa. Então, por isso que resolvemos construir. Então, a gente, quando chegou no último ano do contrato com o Natal, daí a gente começou a construir ali. Daí estava a pandemia, daí foi lançado uns projetos aí de financiamento, essas coisas. Então, a gente pegou, conseguiu fazer e construímos um restaurante ali. Mas, assim, que você teve palavra de ânimo do povo, não vai dar tudo certo, não é todo mundo. Teve uma pessoa que no dia que eu inaugurei, acho que um dia ou 2, não vou citar nome, ela entrou lá e falou assim, olha, cara, ficou bonito, ficou lindo, bem feito, mas infelizmente o lugar que você construiu é ruim.
Nossa, que Ou seja, jogaria nos só que outros. como era uma pessoa que... Bastante. Sim, mas como ele é uma pessoa aí, você me conhece, você sabe que o que eu tiver que falar, eu falo. Né? Eu sou muito sincero. Daí eu peguei e falei pra pessoa, falei assim, cara, eu não tenho a mesma visão que você tem. E o cara não é muito freguês meu mesmo, então... Falei assim, eu não tenho a mesma visão que você tem. Na minha visão, se eu prestar um serviço bom, de qualidade, a pessoa vai vir aqui e vai comprar meu. Porque para ele não custa, se ele vai na beira da pista, não custa ele sair do retorno, fazer o retorno e vir aqui. E foi o que aconteceu, entendeu? É igual o Juninho. O Juninho não tem lá a usinagem dele ali na rua nossa? Sim. A turma não vai lá? Por quê? Porque o serviço dele é bom. Caprichoso também. Caprichoso, entendeu? Então é isso, você tem que prestar um bom serviço. Eu creio que a pessoa vai atrás. É o que a gente vê que tem acontecido, né? É isso que tem acontecido. Mas que você teve palavras contrárias no começo, teve, né? E porque, não, você está construindo algo que não é do padrão do Gramadão. Chegaram a falar isso para nós. Eu falei assim, se eu vou fazer algo, eu já tenho que fazer algo bem feito, entendeu? Vai ser difícil, porque tudo é caro, né? Tudo é caro. Não vai ser fácil, mas graças a Deus tem honrado a gente ali. Deus tem nos honrado. Para quem tá aí acompanhando, Matheus, e não sabe ainda ou não conheceu o restaurante que a gente sempre comenta, né? Que o ambiente lá é fantástico. São mesas, o buffet muito bem estruturado, lugar, na verdade, climatizado, com ar-condicionado quando tiver calor, bem limpo, atendimento bom. Pessoal, a gente fala que além do restaurante você tem o buffet, e quando o pessoal quiser realizar um evento pequeno, né, Matheus? A gente sempre comenta no programa aqui que pode estar procurando vocês também, né? Que vocês realizam ali dentro se não tiver outro espaço, né? A gente hoje trabalha assim, né? Vamos dar um exemplo. A gente tem um lugar para 100 pessoas sentadas. Né? A gente era 80 pessoas, nós adquirimos mais umas mesas e chegamos aos 100 pessoas. Então, já tem algum aniversário, a pessoa vai lá e faz, às vezes algum jantar aí de noivado, então a gente faz também. Estamos fazendo para fora também. Né? Graças a Deus, assim, temos uns fregueses que, para você ter base, a gente fez um almoço há 2 meses atrás em Capão Bonito para 250 pessoas, né? A gente foi servir lá para eles, já fizemos aqui na Demarque para 200. E esses 250 que nos levou lá em Capão já nos contratou, tá assim, tipo, vamos dizer, 50% fechado para nós ir fazer lá em Olambra, ali em Paranapanema, para eles, que eles vão fazer lá um trabalho lá. E eles querem que a gente vai fazer para eles lá também. Que legal. Entendeu? Então isso é interessante, né? Isso é gostoso. Né? Jantar de casais, as igrejas que sempre faz em junho lá, sempre a gente faz para a presbiteriana, para a assembleia. E o legal é que a gente sempre tem ouvido palavras boas, né? Que ficam felizes com o que a gente serve, com o que a gente oferece, entendeu? Que a gente tem aquela visão nossa que nós sempre oferece um pouco a mais daquilo que a gente propôs, né? A gente sempre tenta fazer um pouco melhor. E isso aí tem agradado os nossos fregueses. Peca pelo excesso do que pela falta, na verdade, né? Às vezes dá mais do que o combinado. Isso. Nós sempre faz isso.